Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo. Meu nome é Carlos Touca. Estamos iniciando mais um Papo do Reino, onde é um quadro aqui nesse canal, onde a gente traz um convidado e trata de algum assunto para identificar o reino de Deus. E hoje nós iremos tratar de um assunto que seria sobre a vida do apóstolo Paulo, a vida e a história do apóstolo Paulo. E o nosso convidado hoje, ele é formado em teologia pela FATEB, fez pós-graduação também nessa mesma faculdade, fez mestrado na FABAPA, ele é casado, pai de um lindo bebezinho e professor também da Faculdade Teológica Batista Equatorial. E nós estamos trazendo hoje o nosso professor Ilcélio. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, bom Carlos. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria falar com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer muito grande sempre abordar qualquer assunto que envolve a figura do apóstolo Paulo, e é um prazer contribuir com o seu trabalho, com o que você tem desenvolvido nesse tempo. Muito obrigado. E aqui eu coloquei aqui que o senhor é pai de uma criança. Você é um só ou tem mais? Não, eu tenho só uma filha, uma bebezinha, Maria Alice. Maria Alice, muito bom. Também eu tenho 2 bebês. Um de 1 ano e um de 4 anos. 2 homens. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí saber da vida do apóstolo, né? Ali aquele momento antes de ele se tornar um seguidor de Jesus, né? Que a gente consegue ter, né? Para o que a gente consegue saber antes desse acontecimento, né? Antes da vida dele, nascimento, qual era a nacionalidade do apóstolo Paulo, o que é que o senhor consegue nos dizer? Existe muita especulação e existe muita expectativa também em torno da figura do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo que ele é o maior representante da história do cristianismo, para muitos ele é o mais controverso, ao mesmo tempo que ele é o mais amado, para muitos ele é rejeitado. Então, a figura do apóstolo Paulo ele sempre causa alvoroço, tanto para aqueles que leem os seus textos, as suas epístolas, e também para os críticos. No entanto, a minha visão sobre o apóstolo Paulo, eu sempre parto desse pressuposto e aviso isso para as pessoas, é uma visão tradicional, ortodoxa, não só da sua teologia, das suas cartas, como também da sua própria vida. Então, entender esse personagem, entender o apóstolo Paulo, nos ajuda a compreender não apenas o Novo Testamento, não apenas a história da igreja, como também o próprio cerne de todo o evangelho que foi propagado por ele por meio daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, não se sabe exatamente a data do seu nascimento, mas se sabe que ele nasceu em Tárcio, a cidade não insignificante da Cilícia, uma cidade muito próspera, populosa, uma cidade que era o centro de várias culturas. Ali já repousava filósofos, estoicos, epicureus, e ele se declara, até mesmo nas suas epístolas, como um judeu da diáspora. Significa que ele é um judeu nascido fora da região em que nasceu a maioria dos apóstolos, Jesus, onde eles atuaram.
Ele nasceu ali por volta do ano 10 antes de Cristo até o ano 5 depois de Cristo. Essa é onde fica as especulações sobre o seu nascimento. Ele nasceu, então, em Tarso, muito longe da metrópole de Jerusalém. Tudo indica, e ele não deixou nada escrito sobre isso nas suas cartas, epístolas, se ele teve algum encontro com Jesus. Provavelmente não teve, e ele deve ter ouvido falar, coisa do tipo, mas não teve nenhum encontro. Então, ele nasceu em Tarso, passou um período ali na sua vida estudando. Esse encontro que você diz é um encontro presencial, né? Físico. Sim. Ali entre Jesus, e aí ele, exatamente, não deixa isso claro, momentos antes da sua conversão, né? Ele não teve. O que se tem, provavelmente, até pelo fato dele perseguir os cristãos, ele ter ouvido falar sobre ele. Sim. Isso aí não tem dúvida que ele ouviu falar, mas ele não teve encontro com Jesus. Porque, na verdade, às vezes a gente lê as cartas de Paulo, a gente não vê as entrelinhas de algumas coisas. A família de Paulo queria que ele fosse um mestre, um rabi, e desde cedo ali em Tarso, a cidade de Tarso, ela era uma potência. Para se ter ideia, na época de Paulo, dizia que ela só perdia para Roma e Alexandria. Então, tecnicamente, era uma das 3 principais cidades do mundo. E no que diz respeito a alguns aspectos, Tarso era melhor, inclusive, porque lá ficava moravam ali os estoicos. Morou muita gente importante ali em Tarso, muita gente influente ali. E Paulo, então, cresceu nesse ambiente, foi educado pelos seus pais dentro da cultura, dentro do conhecimento judaico, então provavelmente falava hebraico. A língua oficial de Tarso era grego, então sim. Paulo certamente teve contato com a língua grega, falava grego, até porque ele estudou. Em Tarso já existia estudos avançados, o que nós podemos chamar hoje de universidade, já existia ali. E lá ele estudou cultura, filosofia, poesia. Então ele teve contato com o conhecimento grego, a retórica. E isso é muito claro nas suas epístolas, as influências que ele teve desse contato. Ele fala com muita propriedade do conhecimento que ele tem em relação aos aspectos culturais que envolvia a cidade de Tarso. E ele, por exemplo, usa muito em Romanos o método diatríbico, que é uma espécie de retórica. Isso ele aprendeu ali. E também pergunta e responde, né? Isso. Na verdade, esse tipo de método era um tipo de método que poucas pessoas tinham a capacidade de aprimorar e aprender. Porque, teoricamente, era alguém que estaria preparado para qualquer debate e vencer todos os debates públicos. Ele era alguém que tinha conhecimento de tudo aquilo que era possível na época, dando a ele um arcabouço teológico, cultural, social, muito grande, geográfico, para conversar e dialogar com quem quer que fosse. E isso é muito claro nos seus textos. As perguntas que ele faz, os confrontamentos que ele faz nas suas epístolas, demonstra essa formação helênica, essa formação cultural que é fruto de Tarso. Sim. E Tarso era tão forte que era uma base militar do Império Romano. O Império Romano tornou a cidade de Tarso um centro de treinamento, uma base militar. E provavelmente Paulo teve contato com a formação militar, as armas, as estratégias militares. Sim. E ele usa isso também nas suas epístolas. E isso era... E por incrível que pareça, a gente não tem a dimensão, mas
até a formação de Paulo profissional, que era fazer tendas, o que podemos chamar na época de artesão, alguém que era habilidoso, alguém que sabia manusear bem um material específico, que era da silícia, que era uma espécie de pano, mas feito de árvores, enfim, era o que podemos chamar de pano, né? E ele era fazedor de tendas. E fazer tendas naquela época, e você aprender a fazer tendas, era muito difícil. Era uma profissão nobre, era uma das mais requisitadas, mais importantes da época. Então a gente pode olhar ali esse Paulo, né? esse Saulo, por assim dizer, antes de... Sim, antes da conversão, né? Porque, na verdade, ele sempre teve os dois nomes, né? Sim. Às vezes as pessoas não... ele era Saulo e mudou para Paulo. Não, até isso. Como seus pais... e ele é chamado de judeu da diáspora, não se sabe bem se é dos avós dele ou se é dos pais dele que veio para Tarso, se foi os avós ou os pais. Mas ele recebeu por herança. Provavelmente, existia 3 formas de você herdar a cidadania romana, era comprando, trabalhando e herdando, né? E ele herdou isso dos pais dele, e ele então tinha o nome judeu Saulo e tinha o nome romano Paulo. Ele tinha dupla cidadania. E essa dupla cidadania dava a ele um álibi para que ele pudesse fazer suas viagens missionárias. Ele utilizou isso depois. Então ele tinha essa dupla cidadania, falava grego, falava aramaico, o latim, provavelmente. E eu até costumo dizer que ele falava o que nós podemos chamar hoje de espanhol, né? Tinha ali ele quer fazer a viagem missionária dele para a Espanha, então eu até costumo dizer que até alguém que ia viajar assim, era alguém provavelmente que tinha provavelmente também esse conhecimento dessa língua, que hoje é o espanhol. Então, ele tinha estudado hebraico, grego, aramaico, filosofia, principalmente estoicismo. Já que a gente tocou nessa parte da formação de Paulo, também tem um texto que deixa claro que ele foi treinado, né? Que o mentor dele era Gamaliel. Isso aí. E a gente tem alguma formação sobre quem era Gamaliel? Na verdade, assim, depois que ele estudou tudo isso, filosofia, formação militar e artesanato, ou artesão, a cidade de Tarso não cabia mais ele. Foi aí que exatamente a exatidão do ano que ele tinha, quantos anos ele tinha, mas fica ali entre 13 e 18 anos. Então, ainda ele era muito jovem. Alguns vão dizer que ele era adolescente quando ele foi para... Seu áudio cortou. Seu microfone está cortado. Tá. Eu acho que eu apertei Agora. aqui. Se considerar que estudar em Jerusalém, a gente imagina que era uma coisa muito tranquila, mas isso era muito difícil, custava muito recurso e era necessário que você tivesse toda uma bagagem para que você estudasse, naquela época, a melhor escola rabínica que existia. E ele estudou, e ele foi sustentado, provavelmente, pelos seus pais para estudar com Gamaliel. Não era barato, você tinha que pagar. Ele economicamente tinha recursos. A família dele, ou seja, era uma família bem de vida, vou colocar hoje. Tudo indica, por várias questões, sim, o que nós podemos chamar, no mínimo, de classe média. Sim. Porque, olha para a trajetória de formação de Paulo, tudo aquilo que ele construiu, isso tinha que ter recurso, e também o fato de ter a cidadania romana. Então, a gente percebe pelo cargos que ele ocupou e tudo. Então,
isso fica muito claro que ele, a família dele, era uma família de posses. E nos textos dele, ele vai dizer muito esse desprendimento de abrir mão da vida que ele tinha por amor a Cristo, que era mais importante. E ele passou um tempo ali com Gamaliel, na escola de Gamaliel. Outra coisa que não temos muita certeza, mas tudo indica que um dos colegas dele era Estevão. Sim. Foi formado também na escola de Gamaliel. Paulo, como ele tinha algo curioso, hoje a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, a superdotação das pessoas, altas habilidades e tudo mais. E quando nós vamos olhar para trás e analisar o personagem de Paulo, o comportamento e tudo mais, alguns psicólogos do comportamento dizem que Paulo era superdotado, que tinha uma mente brilhante, uma pessoa genial. E o texto de Atos vai dizer que ele se destacava entre os seus, na época de Gamaliel. Ele se destacou entre os seus pares, tanto é que depois ele se torna a maior figura representante da teologia do Antigo Testamento, a ponto de perseguir os cristãos e entender que era necessário que ele se manifestasse em prol dessa teologia do Antigo Testamento, a fim de salvar. E ele, então, ele era na cidade lá de Jerusalém, foi forjado ali aos pés de Gamaliel, e ao ser treinado por Gamaliel, dentro da cultura, dentro do conhecimento, ele estudou ali a oralidade da lei, aquilo que foi se passando de mestre para mestre. Então, ele aprendeu todo esse conhecimento da interpretação da lei, a interpretação dos rabis, dos mestres. Então, era alguém que se aprofundou no conhecimento e na cultura do seu povo, de onde ele é de origem. E ao estudar aos pés de Gamaliel, ele se torna um fariseu, ele passa a ser um fariseu, mas não um fariseu como é relatado nos evangelhos sinóticos, aqueles que Jesus condena. O fariseu Paulo é um fariseu zeloso. Aqueles fariseus que aparecem nos evangelhos são aqueles que se venderam, são aqueles que se corromperam, e por aí sim, e por aí vai. Mas o Paulo fariseu era o personagem zeloso, o homem zeloso em relação às coisas de Deus. E ele queria fazer tudo conforme a lei. E ele entendia que esse grupo que estava surgindo agora, que a gente conhece como o Caminho, estava impedindo a chegada do Messias. Porque Paulo foi ensinado como fariseu e que a chegada do Messias dependia da obediência, da observância da lei. Então, na cabeça dele, ele queria exterminar esse povo do caminho, e ali, pedindo autorização, uma outra formação de Paulo é que Paulo era hoje o que nós podemos chamar de bacharel em direito, ele conhecia as leis. Sim. Ele pede autorização dos líderes para ir buscar os cristãos em Damasco, e aí começa a saga do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Ele se converte, e ali ele passa um tempo com o Senhor Jesus, 3 anos ali no deserto, estuda, se forma ali aos pés do Senhor Jesus e volta, e ali começa esse ministério apostólico de Paulo. Muito bom. E Paulo, quando tem um texto que ele pede autorização exatamente para exterminar os judeus ali, né? E exterminar os cristãos, desculpa, exterminar os cristãos. E aí, nesse momento, ele tem um encontro com Jesus. E aí, ele ocupava algum cargo, alguma coisa dentro do judaísmo para ele ter ele solicitar essa autorização.
ele tinha alguma função importante? Além de fariseu, além de ser, naquele contexto, o maior representante da teologia do Antigo Testamento, superando inclusive Gamaliel, ele fazia parte do Sinédrio. Ele não era a maior autoridade do Sinédrio, por exemplo, não era o que nós podemos chamar hoje de presidente, né, de um concílio. Mas ele fazia parte. E tudo isso indica, inclusive, para alguns, que ele foi casado. Isso é uma outra discussão, mas é só para entender, porque ele é tão criterioso para você fazer parte do Sinédrio, um dos critérios era você ser casado e tudo, a não ser que era tão genial que abriram uma exceção para ele. Então, ele fazia parte desse grupo seleto do Sinédrio, que eram os representantes tanto do povo judeu, tanto na área, no aspecto civil, e como no aspecto religioso também. Então, ele pediu autorização para que, de certo modo, representasse eles, trazendo de Damasco os que eles diziam pagãos. Para eles eram pagãos que estavam prejudicando a volta do Messias. Do Messias. Uhum. Muito bom. E esse momento da conversão de Paulo, o local, meio que ele estava atacando, né? Ele estava com um grupo que iria atacar os cristãos, e aí tem a precisão ali do local onde foi, como foi esse encontro dele com Jesus. No caminho, quando a gente vai traçar todas as viagens de Paulo, ele andou muito, né? Quase 15 mil quilômetros. Quando te pega todo o ministério de Paulo, ele andou 15 mil quilômetros. De 10 a 15 mil quilômetros é o cálculo que se faz sobre o tanto que ele andou. No caminho, na estrada, Damasco era e é uma cidade, pelo menos naquela época, era uma cidade extremamente estratégica, porque era uma cidade comercial, uma cidade de muitas culturas, e era uma cidade que tinha estradas que ligava a outras cidades. E no meio do caminho, Paulo, juntamente com outras pessoas, foi lá a fim de trazer esses cristãos, justamente porque Damasco é uma cidade comercial. Então, a popularidade lá do evangelho seria muito grande na cabeça deles. Então, era necessário que eles impedissem o avanço do evangelho nesse local. Então, foi no meio do caminho, na estrada mesmo, que o Senhor se encontrou. Agora, o que a gente não imagina é que quando a gente vai olhar antes da conversão, tem o fato de ele ter tido um encontro com Estevão. Estevão pregou para ele. Sim. E ele não aceitou, pelo contrário, votou, guardou a veste dele, participou da sua execução. E alguns vão dizer que desde essa época os teólogos se dividem, os teólogos paulinos, desde essa época ele já estava sendo trabalhado, Deus já estava falando no coração dele. Outros vão dizer que não, que foi só em Damasco que ele de fato se converteu. Mas o que a gente pode entender é que Paulo era uma pessoa, de certo modo, intelectual demais para se submeter a qualquer pessoa, a qualquer ensino. Então, o próprio Senhor Jesus, ao se revelar a ele, diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, Jesus estava dizendo que ele estava perseguindo, na verdade, ele mesmo. E quando ele ouve a voz do próprio Senhor, ele cai. Aí eu vou dizer se estava no cavalo, como é que ele estava. E isso que eu ia dizer agora, que sempre tem essa... Ele caiu do cavalo ou não caiu do cavalo, né? Ele estava em pé e caiu, ou ele caiu de algo que estava em cima? A ideia do cavalo é porque não tem registrado. Tudo indica que sim, porque era o meio de transporte, né? Sim. Mas o foco é que o interessante no texto é que Paulo era uma espécie de alguém que não aceitava que qualquer outra pessoa fosse ensinar ele, por assim dizer. Ele se achava, talvez, como o maior representante
da teologia judaica, quando o próprio Senhor fala com ele, ele se dá conta de quem falava com ele. Inclusive, é curioso que o próprio Paulo vai dizer lá na frente que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mesmo aqueles mais improváveis, aquele que é muito intelectual, aquele que se acha o dono de todo conhecimento. Naquele dia, ele se renderá aos pés do Senhor, porque ele mesmo é o exemplo disso. Porque a sua intelectualidade, talvez o seu ímpeto, achava que nada podia o impedir de cumprir a sua missão, que ele entendia que ele estava fazendo para Deus. Então, quando o próprio Senhor se revela a ele, a gente não imagina o quanto isso é significativo, porque Paulo, se tivesse qualquer pessoa na face da terra naquele contexto que fosse falar para ele, talvez ele não fosse ouvir. Mas quando é o próprio Senhor Jesus falar com ele, inclusive quando Judas sai do cenário, Judas Iscariotes e tudo, que a igreja vota para decidir quem seria o novo apóstolo, a gente sabe que escolheram. Só que a igreja ali não era ele, não era Matias, não era Paulo. O apóstolo do Senhor era Paulo. É ele que o Senhor chamou. E aí o pessoal fala, né, de quem escolheu Matias foi o homem, quem escolheu Paulo foi Deus. Sim, porque quem escolheu todos os 12 apóstolos foi o próprio Senhor Jesus. E quem escolheu Matias foi, então, foi uma reunião entre os discípulos, né? Sim, eles lançaram sorte. Sim. Então, Paulo, mesmo sem ter tido esse encontro físico com Jesus, ele pode ser considerado apóstolo. Ele pode por causa da característica, né? E é curioso isso aí, porque para ser apóstolo era necessário, entre muitos critérios, o principal era ter um encontro com Jesus. Sim. O chamar, né? E ele teve esse encontro. Então, ele não só é considerado, como ele é o único dos apóstolos chamado para pregar para os gentios. Sim, verdade. E após esse chamado, qual foi o papel de Paulo na expansão do cristianismo? Porque para Paulo, fazendo as respectivas proporcionalidades aqui, né? No Antigo Testamento, acho que a figura mais importante, acho que creio que ter sido Moisés, né? E no Novo Testamento, eu acho que Paulo, tirando Jesus, claro, né? Que é o próprio Deus, figuras humanas, ali acho que Paulo seria o maior representante ali no Novo Testamento. E qual foi esse papel que Paulo fez para ele ganhar tanta representatividade? Duas coisas curiosas, assim, quando a gente vai olhar, alguns dizem assim, olha, o Senhor só chamou pessoas humildes, iletradas e tudo mais. Isso, na verdade, o Senhor estava preparando Paulo desde o seu nascimento, e ele diz, o próprio Paulo diz isso, antes de nascer, o Senhor já tinha o chamado e tudo mais. Deus chamou a pessoa mais preparada do mundo da época para ser o apóstolo dos gentios. E o cristianismo, aí você vai ver que vem a questão do questionamento em relação à figura do apóstolo Paulo. Eu não questiono, por isso que eu disse que a minha visão sempre é ortodoxa, mas é desse ponto em diante que se questiona muito a figura do apóstolo Paulo. Por quê? Para muitos, eles vão dizer que Paulo criou o cristianismo, que Paulo fundamentou as doutrinas do cristianismo e que Paulo foi o grande responsável por essa formação cristã. E não Jesus. É isso que dizem. No entanto, eu não vejo assim. Eu vejo que o apóstolo Paulo é curioso, porque lá em Atos 9:15 vai dizer,
vai que ele é para mim um vaso escolhido. E aqui, vaso escolhido não é soteriológico, é de chamado. Sim. Então, é curioso esse texto. Sim. Que eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Deus chama a pessoa culturalmente mais preparada, intelectualmente, em todos os aspectos, Paulo era a pessoa mais preparada. Para que ele ele vai abrir mão de tudo isso e agora ele vai ser o que nós chamamos o pregar. E o querigma, ou seja, a pregação de Paulo era vida, morte e ressurreição de Jesus. E ele, então, todos os apóstolos voltam a pregação para o grupo judeu. E Paulo é chamado para ser apóstolo dos gentios. Então, ao ser chamado para ser apóstolo dos gentios, Paulo, por ser uma pessoa preparada intelectualmente, culturalmente, por ter a dupla cidadania, o que facilitava com que a partir desse momento, inclusive, que ele vai usar o seu nome Paulo, que dá a ele uma abertura para que ele pudesse navegar, viajar, caminhar e frequentar grandes centros, ir para outra cidade, andar livremente. Sim. E através da pregação de Paulo, e por ele ser extremamente preparado, por isso que alguns vão chamar ele de louco, alguns vão dizer que ele tinha... Olha, e é curioso, viu? Uma das razões que Paulo sofreu tanto durante a pregação do Evangelho, o que a gente não sabe, aliás, que a gente não imagina, é porque provavelmente os seus pais o rejeitaram como filho. Por quê? Por causa da herança, né? Da cultura judaica, toda aquela formação. E isso fez com que ele também passasse privações. Então o cristianismo se divide antes e depois de Paulo. Mas não é que Paulo fundou, de fato, o cristianismo, nada disso. Paulo simplesmente foi a primeira pessoa a pregar nas fronteiras judaicas. Sair para pregar o evangelho para todo mundo. Nós temos ali a primeira pessoa que se converteu gentia, é Lídia. Né? O primeiro que pregou foi a Macedônia. Passa a Macedônia, né, e ajuda-nos. A partir desse momento, Paulo vai começar a pregar ali para a Europa, começando ali por Filipos e indo para outras regiões, e Paulo vai estender o seu evangelho. Mas o evangelho de Paulo era unicamente levar as pessoas ao pleno conhecimento de Cristo. A teologia de Paulo não se resume. Hoje a gente se discute muito a teologia de Paulo, as questões teológicas de Paulo, os debates em torno da teologia de Paulo. No entanto, o grande foco do apóstolo Paulo é levar as pessoas a terem o conhecimento que ele teve de Jesus, quem de fato era Jesus, e ter uma vida transformada. Ele simplesmente o que a gente talvez não para pensar nos textos que a gente olha, porque, por exemplo, quando eu estudo os textos de Paulo, eu estudo de um jeito único. Eu criei esse método, eu mesmo, como é que eu faço? Eu pego o texto, vou lendo o texto de Paulo e vou parando palavra por palavra para tentar encontrar coisas. Então, olha só, quando nós vamos pegar, por exemplo, Atos de 9 em diante, que é onde começa a conversão, a gente vai ver algumas coisas. O seguinte, o Espírito Santo falando com Paulo. Não vai. Outro Espírito Santo dizendo, vai. Outro Espírito Santo avisando ele o que iria acontecer antes mesmo dele ir. Sim. E ele assim mesmo vai. Então, o ministério do apóstolo Paulo, ele não foi fruto do que ele mesmo queria. Ele simplesmente fez aquilo que o próprio Espírito Santo mandou fazer. Ele simplesmente foi obediente. Porque só tem uma explicação. Ou Paulo era doido, louco, como o próprio texto de Atos vai dizer, ou de fato ele era um homem de Deus, como eu acredito que era. Foi guiado pelo Espírito Santo. E ele era tão convicto do seu chamado, ele tinha plena convicção do seu chamado, que é curioso ali, Atos.
lá no início do capítulo 21, tem um profeta chamado Ágapo, que pega o cinto e diz assim, olha, esse dono desse cinto, estou parafraseando aqui, o dono desse cinto, se ele for para Jerusalém, Paulo estava ali acho que em Cesareia ali, enfim, não lembro agora, mas o dono do cinto, aqui, vou pegar aqui a Bíblia, pronto, Boa. Atos 21, aí Paulo vai estar ali no texto de Atos 21, aí é curioso, né? Que quando a gente lê aqui, Paulo, aí então, Paulo, a partir do... Depois de passar ali, Paulo, lá no início do capítulo 21, Paulo vai dizer, depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes, dali, enfim, aí ele vai falar do navio que ele pegou, chegaram, avistaram Chipre, depois, encontrando alguns discípulos, passaram um tempo ali, e pediu que ele fosse para Jerusalém, e ali no capítulo 21 vai dizer que o profeta Ágapo, Qual é o versículo? versículo 11 em diante, vai dizer assim, ó, vou ler do 10, do capítulo 21. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta, aqui eu estou no século 21, chamado Ágapo, desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse ele, o próprio profeta amarrou. O Espírito Santo diz, aqui o Espírito Santo é o Espírito Santo mesmo. Sim. Não é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Aí diz assim, ó, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, aqui está se falando dos amigos de Paulo, dos companheiros dele, dos amigos que estavam com ele, suplicamos a Paulo, tanto nós quanto as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazer chorando e entristecendo o meu coração? Porque, calma, gente, eu não só estou pronto aí para ser preso em Jerusalém, como estou pronto para morrer. Como estou pronto para morrer. Entende? Então, porque o Espírito Santo avisou, olha, se tu for, tu vai ser preso. Aí ele diz, não tem problema, eu não só estou disposto a ser preso e morrer. E curioso que, passando o texto, quando queriam matar ele, aquela coisa toda, o Senhor visita ele na prisão. Sim. Agora você imagina você receber uma visita do próprio Deus na prisão. O que você espera? Eu, particularmente, eu esperaria o seguinte, Deus está me visitando, eu esperava que o Senhor dissesse assim, não, Lucélio, não se preocupe que eu vou te tirar daí. Isso é por pouco tempo. Mas o próprio Senhor falou assim, Paulo, coragem. Porque o que tu está sofrendo aqui em Jerusalém, o importa é que tu pregue até Roma, desse jeito que tu está aqui, ou seja, preso. O próprio Senhor visita... Não vai melhorar, você vai continuar não pior. É tipo assim, Paulo, tu tá preso, tu vai continuar preso, porque eu quero te levar para Roma preso, para te chegar lá pregar. E no final do capítulo 26, quando ele se defende diante do rei Agripa, ele diz 3 coisas. Capítulo 26. Rapaz, esse Paulo aí, ele é fora da curva, né? Ele chega no capítulo 26, aí ele chega lá e diz assim, ó, no capítulo 26. Então disse Paulo ao rei Agripa, logo no versículo 1, é permitido que faças a tua defesa. O rei Agripa diz para ele. Então Paulo, estendendo a mão, começou sua defesa. Aí ele diz, julgo-me feliz. Peraí. Paulo está diante da maior autoridade, está dizendo que está feliz. Na cabeça dele, se ele vai ser sentenciado, se ele vai ser preso, se ele não vai, o que ele está feliz não é a situação que ele está, é o fato dele testemunhar Cristo. Sim. Porque ele tem essa missão.
Então, ó rei, julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou chamado pelos judeus. Em algumas traduções vai, eu estou feliz e me sinto privilegiado de falar. Na minha diz pelo privilégio. Pelo privilégio de hoje, na tua presença. Sim, exatamente. Uhum. Aí, quando você vai ler o texto, ele vai dizer o seguinte: é que estão me acusando que eu sou contra isso, e eu vou dizer, não sou, eu sou judeu, nasci em Tarso, ele vai explicar tudo. E o que eles estão me acusando é que eu disse, parafraseando, é que eu prego um Cristo que não morreu apenas, mas que ressuscitou. Então, Deus deu a oportunidade de ele pregar para o rei Agripa. Muito bom. Professor, chamar o senhor de professor, viu? À vontade. A gente teria como fazer uma forma concisa aí, cronologicamente, como foi a trajetória de Paulo, por onde as igrejas que ele saiu fazendo viagens missionárias, não é isso? Foram 4 viagens, correto? Sim. E aí, quais nomeando, mas a gente consegue fazer o que foi que ele fez na primeira viagem, na segunda, na terceira e na quarta? Primeiro ali, a gente vai fazer. Tem a primeira viagem de Jerusalém, depois que ele passa o tempo ali, né? Aí ele passa ali o ministério dele ali na Síria e na Cilícia. Aí ele chega em Antioquia. E a partir de Antioquia, sendo a sua base missionária, ele começa a fazer as suas viagens missionárias. Né? Antioquia isso já é a partir desse momento do rei Agripa, que aqui é? A partir disso é que ele começa? Não, bem antes. Bem antes. As viagens missionárias de Paulo começam exatamente no capítulo 13 de Atos. 13. Isso. De 13, a gente vai ver de 13 até o finalzinho, até agora, 27, que é onde a gente já é o final, né? Aonde a gente leu seria já o final do seu ministério, o final da sua viagem ali. Então, a primeira viagem missionária começa ali no capítulo 13, onde ele vai fundar as igrejas na Galácia. A Galácia era uma região da Ásia, né? Então, sim, começa ali, que vai do capítulo 13 até metade ali, até o versículo 28 do capítulo 14, a gente tem ali o registro da primeira viagem missionária. Paulo ali tendo a base missionária da Antioquia, e nessa primeira viagem missionária ele planta algumas igrejas ali nessa região, e logo depois tem o concílio em Jerusalém, que é registrado em Atos capítulo 15 e Gálatas. Então, essa seria a primeira viagem missionária que Paulo começou ali a sua trajetória missionária. Ele sai ali, faz um percurso longo, para em algumas cidades. As estratégias missionárias de Paulo era plantar igreja em lugares estratégicos. Então, ele plantou a igreja em todas as regiões, começando pela Galácia e nas principais cidades. E isso por volta do ano 46 e 48, então, depois de Cristo. Paulo já tinha aproximadamente aí, se a gente for considerar que ele nasceu antes de Cristo, ele tinha aproximadamente 50 anos. 50 anos. Se a gente considerar que ele nasceu no ano 10, como alguns defendem, ano 10 depois de Cristo, então ele tinha 40 anos. Entendi. Então ele fica nessa média aí, né? Mas ele já tinha aí essa idade, já era alguém maduro, né? Quando ele foi. As prisões do apóstolo Paulo, que momento foi que ele foi preso? Certo. Aí, rapidamente, a segunda viagem missionária registrada no capítulo 15, onde ele escreveu primeira e segunda Tessalonicenses, e alguns vão dizer que também, já no finalzinho ele escreveu Gálatas, foi lido logo na terceira viagem missionária, logo ali no início.
Então, quando ele escreve na segunda viagem, então na primeira ele já tinha implantado essas igrejas lá. Já, alguns vão dizer que ele escreveu na primeira viagem missionária, ele plantou as igrejas da Galácia e escreveu a carta aos Gálatas. Outros vão dizer que ele plantou a igreja, mas ele escreveu na segunda viagem missionária, que ele escreve primeira e segunda Tessalonicenses, que seriam as primeiras cartas, e na terceira seria Gálatas, quando ele pensa em visitar novamente essa região. Então fica aí a discussão gira em torno disso aí, se foi na primeira ou na terceira. Então a segunda viagem missionária, ele aparece diante de Galho, escreve primeira e segunda Tessalonicense e da cidade de Corinto, ele estava ali em Corinto. A terceira viagem missionária é registrada no capítulo 18. Ele está ali já em Éfeso, ali, da onde provavelmente ele escreve 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios e Efésios. Sim. Alguns vão dizer. E apesar de que Romanos está primeiro do que Coríntios, mas ela foi escrita depois. Então, provavelmente também aqui na terceira viagem missionária, querendo viajar para Roma, ele escreve Romanos. Aí é aqui que ele começa, ó, no capítulo 21. Então, ele é preso em Jerusalém, depois fica um período em Cesareia, e depois ele vai para Roma. Aí lá ele enfrenta um naufrágio. Então, essa seria a quarta viagem missionária que é registrada no capítulo 27, né, que é a viagem para Roma. Então, depois, aí Roma, alguns vão dizer que ele escreveu. Alguns vão dizer que ele escreveu Efésios na terceira viagem missionária, e outros vão dizer que ele escreveu agora, aqui na prisão, que ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon de Roma. Sim. Aí ele, por um período ali, alguns vão dizer que ele é liberto da prisão e faz a sua quarta viagem missionária. Alguns chamam de quinta viagem missionária, porque eles registram que a viagem para Roma é uma delas, enfim, mas que ele na passa verdade, um tempo em Creta. Essa viagem, ele viaja preso, né? Ele é meio que ele sai de uma cadeia e vai para outra, né? Sim. Porque ele não podia ser julgado em Jerusalém, né? Ele tinha que ir para Roma, não é isso? Isso. Então, Atos 21 começa o seu momento de prisão, ele é preso em Jerusalém. 23, ele é preso em Cesareia, Atos 23. Depois ele é preso em Roma, fica preso ali em Roma. Aí ele fica 2 vezes, né? 2 períodos em Roma preso. E depois ele escreve, já a gente conhece como cartas pastorais, mas também elas podem ser chamadas de cartas de prisão. Paulo escreve 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Ele escreve, e ele é executado ali no período do ano 67, 68 depois de Cristo. Entendi. Essas cartas, professor, que Paulo escrevia para as igrejas, qual era o propósito dessas cartas? Certo, uma boa pergunta. Algumas das cartas, como por exemplo as cartas de prisão, nós não teríamos provavelmente se Paulo não estivesse preso. Qual era o objetivo? Quando Paulo escreve as suas epístolas, e às vezes é isso que falta hoje, é entender que quando ele escreve as suas epístolas, o foco dele não é teológico, apesar de que ele trata assuntos teológicos, mas o foco dele é a vivência da igreja como santa e irrepreensível, como representante de Cristo. Então ele quer trabalhar na igreja a unidade, o amor, o trabalho, o serviço cristão, aquilo que a igreja tem que fazer, e que ela seja, de fato, um ambiente em que Cristo seja anunciado e que ela seja o representante de Cristo. Paulo escreve para crente, a fim de encorajá-los, exortá-los, trazer eles de volta, corrigir erros, problemas. Então, porque ele parte do pressuposto que quando ele fala de teologia, por exemplo, que ele já conhece esses assuntos. Ele está apenas relembrando.
Aham. E esses assuntos que são tratados nessas cartas, eles servem, têm alguma relevância para nós hoje? Os assuntos trabalhados no apóstolo Paulo, aí a gente imagina o seguinte, por isso que gera hoje muita discussão, porque quando se vai ler alguns textos de Paulo, a gente não consegue contextualizar. Contextualizar, por exemplo, é diferente de mudar o conteúdo. Sim. Sem dúvida, as cartas de Paulo, elas são essenciais em todo o tempo. E hoje, mais do que nunca, devemos debruçar tempo nos estudos de Paulo a fim de encontrar pérolas que nos ajudem a trabalhar a igreja hoje como sendo relevante. Nós não precisamos mudar o conteúdo, mas nós precisamos entender o que Paulo falou. Por exemplo, quando você vai olhar ali o texto de Filemon, que gera discussão muito sobre a questão da escravidão, Paulo não está, em hipótese alguma, dizendo que concordando com a escravidão. Não é esse o foco de Paulo. Então veja que o que Paulo quer trabalhar não é que você tem que ter escravo. O foco dele é trabalhar com que esse homem chamado Filemon receba e trate Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão. Sim. Então, agora eu não vou olhar mais ele como meu serviçal, mas eu vou olhar ele como servindo ele. Bem diferente. Isso, então, os textos de Paulo são cruciais para entendermos o ordenamento da igreja hoje. Plantação de igrejas, estratégias missionárias, a questão da disciplina da igreja, culto, a liturgia de uma forma geral. Então, sem dúvida, estudar os textos de Paulo nos leva a compreender melhor o que seria a igreja e o caminho que a gente tem que trilhar. Isso. Eu acho que o grande desafio, né, é que as pessoas às vezes querem ler o texto e de forma, vou dizer aqui como fosse meio que literal, aplicar hoje. Mas o que a gente tem que meio que entender o contexto histórico em que Paulo estava falando, pegar o princípio e aplicar hoje, né? Eu acho que isso é o grande desafio para nós, né? Nós que gostamos da Bíblia, que usamos ela como nossa regra de fé. Acho que esse daí é o grande desafio que a gente tem que ter para aplicar hoje, para essas cartas serem relevantes nos dias de hoje, né? Sim. O que a gente não pode fazer é o extremismo. Assim, eu estudo, né? Eu não sou de ir para redes sociais, ficar falando sobre isso, mas eu estudo Paulo o tempo todo, né? Ó, para onde eu ando com o texto de Paulo para ficar lendo. Estou com 4 livros aqui na minha mochila. Então, e o que eu vejo eu leio os textos, eu fico voando, eu fico viajando. As pessoas são muito desonestas com Paulo. Não porque querem. Elas não conseguem entender, às vezes, o que Paulo está querendo, de fato, dizer para a gente. E com isso, o que eles fazem? Eles dois erros se cometem. Que é o erro da literalidade do texto. Então, porque a gente tem que contextualizar o texto. Não basta saber o que Paulo falou lá, mas é saber o que Paulo diz hoje, por meio dos seus escritos. Aí eu pego a literalidade ali e faz com que eu tenha um certo tipo de comportamento. O outro extremo é eu contextualizar demais a ponto de fugir completamente daquilo que Paulo falou. Achar esse ponto de equilíbrio é um grande desafio. É verdade. Então, o cuidado. E textos, para mim, muitos textos são esquecidos em Paulo.
textos que nos ajudaria muito como indivíduo, como pastor, como missionário, como líder, como pai, como filho, como servo. E às vezes a gente esquece, porque o foco sempre são naqueles textos polêmicos, né? O texto dom de línguas, por exemplo, o texto das mulheres, o texto da escravidão. E quando querem falar, ainda foca de forma errada, como Efésios capítulo 5, que vai falar ali da família, aquela preciosidade para mim que eu consigo entender. Eu vejo de um jeito completamente diferente do que se vê hoje, né? Então, eu acho que é o grande desafio de olhar Paulo como alguém, um amigo, um conselheiro, alguém que está para nos ajudar, não fazendo balaio de gato dos seus textos, mas entendendo e tentando contextualizar da melhor forma possível para que as pessoas entendam e leve Paulo a uma verdadeira... eu não consigo, por exemplo, vocês terem ideia, não consigo entender de onde o pessoal tira a ideia de que Paulo era contra isso, contra aquilo, então a favor disso, a favor daquilo. Então é muito difícil nesse ponto, né? E como foi que o apóstolo Paulo morreu? Nós estamos ali, no ano 70, nós temos ali o grande Nero, que era imperador na época de Paulo. Ele de fato era louco, lunático, né? Ele coloca fogo em Roma, e dos 14 bairros que tinha em Roma, né, uma cidade extremamente povoada, todos eles praticamente foram para o chão, e os únicos bairros que sobraram, os monumentos que sobraram, eram dos cristãos. No final dos textos de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai falar de dois camaradas, que Paulo investiu tempo, Paulo discipulou, treinou, ensinou eles deram muito trabalho para Paulo. Um deles era Demas e o outro era Alexandre, o Adueiro. Provavelmente, esse Alexandre foi quem caguetou Paulo. Eu uso essa expressão aqui. Foi quem foi fofocar que Paulo estava em Roma. A nossa expressão aqui, bem do norte-nordeste, né? Cabueta. Olha aí. Ele foi lá e disse assim: olha, Paulo está aqui. E isso dá Nero, porque Paulo, por ser cidadão romano, ele não podia ser preso por pregar o evangelho. Essa é a verdade. Ele podia ser preso por fazer alguma coisa contra Roma, criar motim, mas por pregar ele podia, porque ele era livre como cidadão romano. Mas isso dá a Nero o álibi para colocar culpa nos cristãos, e tendo os cristãos na época de Paulo por colocar fogo em Roma. E agora ele tem nas mãos um álibi, um documento, que ele consegue, então, incriminar Paulo e criminalizá-lo pelo incêndio de Roma. E agora Paulo, então, de certo modo, ele era a maior figura do cristianismo, e ele é julgado por Nero e é decapitado no ano 67, 68, depois de Cristo ali. Então, foi decapitado por Nero. O que me deixa impressionado nesse texto são as últimas palavras de Paulo, né? Que ele vai dizer que, na verdade, o seu ministério estava sendo encerrado. Não estava preocupado, queria morrer, mas é porque ele entendia perfeitamente que ali o seu ministério estava sendo encerrado e que, por meio dele, o evangelho foi plenamente pregado ao gentio. Essas palavras finais de Paulo ficam no texto de Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4. É um texto que, para ser sincero, todo santo dia eu acordo ou eu durmo falando esse texto. Às vezes eu erro, porque como eu leio esse texto em diversas traduções, às vezes eu erro a sequência. Mas eu gosto muito desse texto, né? Pois agora,
deixa eu pegar aqui, porque alguns começam 2 Timóteo capítulo 4, né? Acontece. Eu te Gravado exorto, fica mais difícil. eu te exorto diante de Deus, e tal. É a partir do versículo 6. Ó. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. Combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pois agora da coroa da justiça me está guardado, o qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Procura vir depressa, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Tito foi para Tessalônica. Deixa eu olhar. Pois Demas, por amar este mundo, me abandonou. Ele foi para Tessalônica, Crescente foi para Dalmácia, e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos, aquele que ele brigou. Traz ele contigo, que ele me é útil ao ministério. Quando vieres, traz o pergaminho, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Quanto a Tíquito, mandei para Éfeso, né? Alexandre Latoeiro, que trabalha com bronze, ele vai dizer. Alexandre Latoeiro, essa aqui diz que trabalha com bronze. Me prejudicou. Mas que o Senhor não retribua ele, né? Que o Senhor não faça nada. Me causou muito mais. Tu também guarda-te dele, porque ele resistiu fortemente às minhas palavras, às nossas palavras, por assim dizer. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, mas o Senhor me revestiu de força e eu fui libertado da boca do leão, e por meio de mim o evangelho foi pregado a todos os gentios. E então, de certo modo, Paulo vai dizer: o meu ministério acabou, eu cumpri aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, que era pregar o evangelho a todos os gentios, e todos os gentios ouviram. E até fazendo um pouco ali do evangelho de Paulo no Antigo Testamento, né? Que era exatamente que não era só para os judeus, era para todo mundo. Eu vejo um pouquinho ali em Jonas, né? Jonas queria acabar com o povo, né? Com os assírios ali na época, mas aí você vê que Deus vai e salva os assírios. Ou seja, não é condenação. O papel não era condenar, mas a partir de arrependimento pode existir salvação para toda a humanidade. Porque o ministério de Paulo é isso, né? A pregação do evangelho é esse. E esse é o detalhe. Uma das coisas que eu vejo hoje se falar muito errado sobre Paulo é uma verdade e uma mentira que se prega. É uma verdade que se fala, eu vou te dizer, e tu sabe disso porque tu deve ouvir também. Mas dentro essa meia-verdade tem uma mentira violenta, que é o seguinte: que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Isso é verdade. Nada do que a gente faça, a gente vai ser salvo. Não importa. E também não é o fato de termos uma vida promíscua, enfim, torta, que vai nos condenar. O que nos condena não é o que eu fiz ou deixei de fazer. Porque uma vez que eu estou em Cristo, ou uma vez que eu sou achado em Cristo, que eu sou agraciado por ele, isso encerrou. Este tudo se fez novo. O próprio Paulo vai dizer. Aí o que acontece? Se eu era bandido, se eu era isso, se eu era aquilo, se eu era homicida, enfim, não importa o que eu era. Em Cristo eu sou uma nova criatura, é verdade. Eu sou salvo por meio da graça. No entanto, isso não significa que eu tenho que ficar do mesmo jeito. É aí que está o detalhe. Aí o cara diz: não, nós somos salvos pela graça, não é pelo fato de tu ser A ou tu ser B. É verdade. Sim. Não é o fato de eu ser ter um certo posicionamento ou ter um tipo de comportamento que eu não sou salvo, que vai me condenar. No entanto, aí Paulo vai dizer: uma vez que eu sou achado em Cristo, eu naturalmente amadureço e vou sendo transformado de glória em glória. O meu caráter vai sendo forjado em Cristo e eu vou passando a mudar, eu vou passando a ter o conhecimento do alto e ter uma vida que condiz com o evangelho. Então, ou seja, eu vou sendo transformado e eu vou mudando meus comportamentos, pensamentos, enfim, tudo. Eu não permaneço como eu era.
quando eu fui achado. Então, são as duas coisas. Alguém vai dizer, quando fazem pergunta para alguns pastores, mas nós não somos salvos por por isso e aquilo. É verdade, mas ele diz assim, então pode ser de qualquer jeito que vai ser salvo do mesmo jeito. Não é bem assim. Né? Sim. Acho que o áudio aí tá... Agora, tem a transformação, né? Também, né? Sim. Exatamente. Faz parte do processo de conversão. Uhum. Para a gente finalizar, Ilcélio, eu queria que você nos explicasse cada um dos livros do Novo Testamento, ele tem contribuições. Ou seja, Lucas tem algumas contribuições, João tem algumas contribuições para a gente entender o Evangelho de Jesus. Quais foram as contribuições teológicas que Paulo trouxe? A primeira e grande contribuição do apóstolo Paulo é essa que a gente acabou de mencionar, que é a justificação pela fé. Que nós somos salvos por meio da fé. Uma coisa que... Esse também foi o passo para a reforma protestante, né? Isso. Aí o que é curioso é o seguinte, é que, você conhece bem essa discussão, eu gosto de falar, de conversar sobre qualquer assunto. Mas, por exemplo, o pessoal diz assim, você já ouviu a ideia, nós somos salvos por predestinação? Já viu isso? Sim, sim. E Paulo não tem isso. Olha só, não estou dizendo que não existe predestinação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, como se dá a salvação, eu posso conceituar a partir de predestinação. Ok, mas a salvação não é por meio de predestinação, eu sou salvo por meio da fé. Sim. Entendeu? Ninguém é salvo porque é predestinado, é salvo porque pela fé em Cristo. Então, assim, a discussão, às vezes, ela toma o caminho inverso. Nós somos salvos pela fé. Como se deu a fé já é outra discussão, entende? Sim. Mas em Paulo a salvação é pela fé. E aí que começa todas as coisas. Que, inclusive a reforma. E aí, a salvação vem pela fé, e ele diz, nesse mesmo texto, ele diz que a fé ela é dada por Deus, né? Uhum. É Deus que dá. Isso, certo. Não é algo de natural que vem do homem, mas é dado por Deus. Isso. E como é que a gente entende? Mas o que é dado por Deus é a fé. Sim. Por quê? Porque é pelo qual nós somos salvos. Então, a salvação é pela fé. Não é por nada e nem por predestinação. A predestinação é uma outra discussão em cima disso. Entendeu? É o que vai desembocar em tudo isso aí. Por quê? Porque foi exatamente o que Lutero entendeu. Lutero entendeu que nada do que ele fizesse ia salvá-lo, mas apenas a justiça. A justificação é isso, é a justiça de Cristo. Outra coisa que a gente não imagina é o seguinte, nós também somos salvos pelas obras em Paulo. Mas que obras? A nossa? Não. Porque a gente pensa que a gente foi salvo pela fé, mas que não teve obras. Teve obras. E grande obra, a maior de todas, Cristo. Ele, as obras dele nos salva. Os méritos deles nos salva. Então, ela é uma dupla, uma dicotomia, né? Nós somos salvos pela justiça, pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas nós somos também pelas obras dele. Tudo é dele, obviamente. Mas Paulo vai nos dar essa cereja do bolo de uma forma muito preciosa, de entender quem nós somos. Outra contribuição é a visão missionária que a gente, às vezes, se perdeu em relação a Paulo. Paulo entendia que nós não fazemos absolutamente nada. Nós somos apenas um instrumento de Deus para fazer, mas nós não fazemos nada. Então, toda obra é ele quem faz, ele que nos chama, ele que nos dá o direcionamento, e ele teve todo esse direcionamento, ele que nos dá toda a visão, tudo vem dele, e nós somos apenas um cooperador. Mas nós não fazemos nada, não há mérito em nós não temos absolutamente nada. Então, essa é a grande contribuição. Outra contribuição é como Paulo se comunicava com Deus.
Quando você vai olhar todas as orações do apóstolo Paulo registradas na Bíblia, todas, você não tem nenhuma oração do homem para Deus, mas ele pedindo algo daqui em relação ao céu, mas ele pedindo sempre o céu em relação à terra. E ele pede que o céu desça e entre e se manifeste. Então ele pede conhecimento de Deus, ele pede que as pessoas sejam cheias da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Então ele não pede nada. A gente ora, a gente pede tanta coisa, que não está errada, assim, dentro do que a gente entende. Mas as orações de Paulo é que as pessoas fossem plenas, cheias, completamente cheias do conhecimento de Deus. Que elas fossem cheias do Espírito Santo. Que elas tivessem uma vida em que fossem parecidas, imitasse verdadeiramente Cristo, como ele imitou. Então, nós temos grandes contribuições. Nós temos a contribuição litúrgica, que é a ideia do que é culto, de quanto é importante a manifestação do culto coletivo, a importância da presença dos irmãos em comunidade. A gente vê, por exemplo, os desigrejados, que é um número que cresce bastante. A eles mesmos, em algum momento, eles se reúnem em algum lugar para fazer alguma coisa, porque Paulo fala dessa necessidade, né, também. Então, nós temos muitas contribuições que a gente poderia extrair dos textos de Paulo. Então, eu poderia dizer que a justificação pela fé, conceito de obras, que nós não estamos mais subordinados a tantas normas, dogmas, como descreve para os Gálatas, mas que Cristo é suficiente para nós em absolutamente tudo. Muito bom, muito bom. Foi bênção a nossa conversa aqui, viu? Quero agradecer aí a sua participação. De que cidade você está falando agora? Belém do Pará, metrópole da Amazônia. Muito legal. Já estive em Belém rapidamente. Em 2 momentos. Fui ali no Ver o Peso, né? Isso. E que fica bem na frente ali, tem um porto ali, esqueci o nome. Uhum. Docas, que fica... Estação das Docas. Isso. Muito, muito bonito ali. Quando quiser vir, estamos aqui prontos para lhe receber. Muito bom, muito obrigado, viu? Certo. E o Célio, Deus lhe abençoe. Muito obrigado por contribuir aí com essas informações. E o meu desejo é que essas informações cheguem a pessoas que elas que o Senhor brote no coração delas o desejo de saber cada vez mais sobre suas escrituras, né, que elas possam se dedicar e aprender mais. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe. Vou finalizando por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, logo. Até logo.